Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Temos como convidado hoje João Pedro, que é terapeuta naturologista e iridologista. Disse bem? Iridologista. Obrigada, João. Uma palavra bem difícil, não é? Vamos então conversar hoje com João Pedro sobre a terapia Clark, uma nova forma de recuperar a saúde. Vamos então explicar às pessoas que nos estão a ver, João, o que é esta terapia Clark e como é que funciona e como é que podemos recuperar a saúde através dela. Antes de mais, Vera, obrigado, e à Mindália também pelo convite. É um privilégio estar a partilhar e explicar do que se trata a terapia Clark. Ela é uma terapia que foi criada pela doutora Hulda Clark, que ela, com umas pesquisas ao longo de 40 anos, ela chegou à conclusão que 95% das patologias, elas têm como causa primária, básica, tóxicos e patógenos. Tóxicos de mais diversos metais pesados, patógenos, bactérias, vírus, fungos e parasitas. Essas foram as causas que a doutora ela encontrou ao longo das pesquisas e de vários pacientes em fase terminal de cancro e de HIV, na sua clínica no México, em Tijuana, e ela encontrou como causa direta essas patologias. Diga-se de passagem que ela nunca encontrou como causa direta deficiências de vitaminas, de minerais ou deficiências hormonais, mas sim como causas tóxicos e patógenos. E como é que então estes tóxicos e estes vírus entram no nosso organismo e como é que nós se podemos prevenir-nos deles? Eles entram no nosso organismo através de contaminações através da água, da alimentação, do cotidiano, do nosso dia-a-dia, até mesmo do ar. Ninguém está imune a nada desses tóxicos ou desses patógenos e a própria doutora ela criou um próprio método de como eliminarmos essas fontes. Pelo que em várias patologias crónicas e degenerativas ela dizia que era importante o paciente ingerir somente água pura, nada mais H2O, hidrogênio e oxigênio. Tudo que estiver acumulado na água, como nós normalmente vemos por aí, água engarrafada, isso fica abolido dentro dessas pessoas imunossupressoras. Então a doutora ela criou uma base através de fitoterapia, de ervas, de vitaminas, de minerais, e o objetivo da doutora era limpar o organismo, restabelecer a saúde do intestino, a nível hepático, a nível renal, e por si só o organismo se vai autocurar, se vai se autorregenerar. Isso sem princípios medicamentosos, somente natural. Ok, João, mas é assim, fala-nos um pouco assim mais, qual é o processo? Portanto, se nós iniciamos um processo terapêutico com este tipo de terapia, qual é o processo pelo qual a pessoa passa? E nós iniciamos sempre pelo intestino. Nós, hoje, a medicina, de uma forma abrangente, até mesmo tradicional, intitula que o nosso intestino é o segundo cérebro. E quando nós limparmos de uma forma eficaz dos tóxicos e dos patógenos, com uma assimilação de nutrientes como curcuma, tintura de nogueira preta, que é usada para essa eliminação de parasitas. A tintura de nogueira preta, a doutora, ela descobriu que ela elimina 100 tipos de parasitas diferentes, então usamos compostos diferentes numa abordagem inicial. Começamos sempre pela limpeza intestinal, depois temos outras desparasitações de ascaris, limpezas renais, limpezas hepáticas. E depois, ou seja, esta terapia inclui também a limpeza ou eventualmente um trabalho emocional ou até espiritual? É assim, a terapia Clark ela tem como base a biologia e a fisiologia. Depois nós sabemos que sim, que muitas das patologias têm uma ordem emocional, mas a doutora ela trabalhou especificamente, as suas investigações foram na base da fisiologia e da biologia. Então a doutora ela queria com isso o quê? Com que a pessoa ela não se tratasse, mas se prevenisse de eventualmente causas de doenças que surgissem. É, portanto, muito importante, presumo eu, das tuas palavras, o cuidar do nosso corpo, físico também,
não só a nível emocional, espiritual, mas também do nosso corpo físico. E esse trabalho é sobretudo nessa área do corpo. Sim, porque a doutora ela chegou à conclusão, como eu falei inicialmente, que 95% das doenças são causadas por esses dois tipos de tóxicos, de patógenos. Os 5% relativamente estão envolvidos com a genética e com a parte emocional. Mas se a gente tratar somente essas duas causas, o organismo da pessoa, a saúde da pessoa, ela fica restabelecida, ela fica normalizada. E hoje em dia, muitas pessoas são tratadas por terapeutas acreditados Clark. Nós temos visto muitas doenças ditas pela medicina convencional, que incuráveis, e nós com simples métodos utilizados na terapia Clark, nós conseguimos restabelecer a saúde do indivíduo. Isso é muito importante. E de que tipo de métodos é que estamos a falar neste caso? Tu falavas das plantas, qual é o procedimento, como é que se fazem estas combinações, eventualmente de plantas, para que a pessoa possa tratar então do seu corpo? Sim, é tudo um protocolo. A pessoa ela usa desde de fitoterápicos, desde vitaminas, de minerais como curcuma, funcho, absinto, tintura de nogueira preta, altas doses de coenzima Q10. Só para dizer aqui algo muito importante, na eliminação de ascaris, que a maioria das crianças com autismo, ou posso dizer até todas as crianças diagnosticadas com autismo, elas têm todas elas um parasita em comum, que é a ascaris. E uma fórmula simples e eficaz de termos essa eliminação é fazer altas doses de coenzima Q10. Então se a gente fizer isso, nós conseguimos restabelecer a saúde de uma criança autista. E temos grandes casos, grandes relatos de grandes recuperações de crianças com autismo. Uma delas também, a diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. A doutora ela viu que tanto no diabetes tipo 1 e tipo 2 tem parasitas em comum em todos os pacientes. Temos o Erythrema pancreatum, que é um parasita, e temos também ascaris. Não é somente darmos uma substância como o cromo ou um ácido alfa-lipoico, ou trabalharmos superficialmente a patologia da pessoa, mas o fundamento da terapia Clark é tratarmos a causa da patologia. Então, a gente eliminando esses parasitas, esses tóxicos, nós conseguimos então, por assim dizer, restabelecer a saúde da pessoa. Recuperar a saúde, o bem-estar físico. Sim. Muito se fala no exercício físico, por exemplo. Neste caso, tu também sugeres? Também faz parte. Também faz parte. Dentro da escola da Clark, não é isso que fica em evidência. Tá bem? Não é isso que fica em evidência, mas faz parte. A alimentação. Então, nós temos um conceito que, para vários tipos de patologias, existem alimentos alergénicos, ou seja, que não são favoráveis para aquele tipo de patologia. Como, por exemplo, uma pessoa que sofre com prostatite, uma doença da próstata, uma inflamação, o homem tem que evitar o vinagre, por exemplo. Uma pessoa que sofre com cancro, independentemente do tipo de cancro que seja, a doutora ela descobriu que alimentos como o limão, alimentos como o aloe vera ou da família das lílias são precursores de um parasita chamado Phachylops busci, que ela alimenta a precursão do cancro. Então, isso não é muito divulgado, a pessoa nunca vai imaginar que um simples consumo de limão ou até mesmo de cebola que propaga, que alimenta esse tipo de parasita. Então o objetivo é identificar com que tipo de parasita, com que tipo de patógeno a pessoa ela está infectada e sabermos como evitar, como não alimentar mais, ou seja, eliminar e como não alimentar mais esse patógeno. Então é essa forma da terapia Clark que nos apresenta hoje em dia. Perfeito. Já é científico? Podemos dizer que esta terapia tem uma base científica ou nem por isso? É assim, quando se fala de estudos científicos, para classificarmos o estudo científico, nós temos que ter 5.000 casos. Então, se eu tratar a Vera, ou se eu sugerir um tratamento para a Vera e se a Vera ficar recuperada da patologia que apresenta, para mim já é um caso científico.
Não é? Então hoje, a nível de fisiologia, de biologia, hoje vem muito à tona do que a doutora ela pesquisou durante esses mais de 40 anos. É normal a medicina convencional e não convencional não ligar para parasitas. Não ligar para parasitas. E os parasitas é causa de todas as doenças. Dentro do parasitas estão as bactérias. Dentro das bactérias estão os vírus. Os parasitas é que arrastam, é que alojam, é que guardam as bactérias, os vírus e os fungos. A gente eliminando os parasitas, a saúde da pessoa fica restabelecida. Muito obrigada, João, pela importante informação que partilhaste connosco hoje.